Boa noite. O tema escolhido foi da alienação parental, que é regido pela Lei 12.318 de 2010. Antes de entrar nos exemplos, nas hipóteses de alienação parental, acho importante definir o que é a alienação parental. E o legislador, quando redigiu a lei, no seu artigo 2º, definiu bem. E eu vou ler o artigo 2º para introduzir melhor o assunto. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade. Guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Definido o que é a alienação parental, vou passar as hipóteses previstas no próprio artigo 2º, em que demonstra quais condutas são caracterizadas como alienação parental. No inciso primeiro é prevista a realização de campanha de desqualificação da conduta do genitor, no exercício da maternidade ou paternidade, de qualquer dos lados. Na verdade, é quando alguns genitores que têm a guarda da criança ou em frente à criança passa a desqualificar o outro, seja culpando o outro pelo fracasso do casamento, criticando atos ou condutas realizadas pelo outro. O que acontece, na verdade, é a transferência das insatisfações do antigo relacionamento para a criança, afetando ela psicologicamente, fazendo com que ela tenha uma visão deturpada do pai ou da mãe. Há também a hipótese do artigo do inciso 2º, em que se dificulta a autoridade parental. O que é? Na verdade, é quando uma mãe ou pai percebe uma conduta inadequada do filho e quer impor um castigo, como, por exemplo, um filho tirou uma nota baixa no colégio, brigou na escola, falou algum palavrão, coisa assim, e a mãe ou o pai impõe um castigo, seja ele de retirada do videogame, não poder assistir televisão em algum horário, não poder jogar futebol na praça com os amigos. E quando a criança ou adolescente sai de perto da pessoa que impôs o castigo, o outro genitor ou parente que seja com a guarda da criança retira essa ordem que foi dada pelo outro, dizendo que na minha casa as minhas regras não, são as minhas regras que valem, que o castigo não vai ser aplicado por não ser ele quem impôs o castigo. Isso aí está retirando a autoridade parental do outro, diminuindo teoricamente, o valor que a criança vê de ti e possivelmente fazendo com que ela acabe se sentindo mais atraída pelo lado que não a castiga, né? O inciso terceiro e o quarto, eles têm uma proximidade, assim, embora sejam diferentes, eles têm uma proximidade. No inciso terceiro é caracterizada a alienação parental quando se dificulta o contato com a criança ou com o adolescente, enquanto o quarto prevê que é a dificuldade do outro exercer o direito de convivência familiar. Ou seja, ambos, na verdade, são a criação de empecilhos pela outra parte para que o outro genitor consiga conviver com seu filho. Por exemplo, se há uma sentença judicial homologada prevendo a visitação na terças e quintas para o pai e a mãe não deixa o pai ver o filho na terça e na quinta, alegando que de repente o filho seja com uma gripe ou que não queira ir, se configura a dificultação do contato. E no mesmo é com visita, quando o pai quer visitar o filho e a mãe diz que o filho não pode ver, cria empecilhos. Então é nesse momento que se caracteriza a dificuldade de contato com a criança e de exercer o direito de convivência familiar. No inciso quinto, na verdade, ele tem o viés de omitir informações da criança, informações importantes da vida da criança para o outro genitor. Como, por exemplo, assim, uma criança foi ao médico por estar com alguma doença grave e o genitor não informou o outro dessa ida ao médico, houve a mudança de endereço e não foi informado ao outro genitor qual o novo endereço para que possa fazer visitas eventuais, ou eventual curso que a criança esteja praticando, como inglês, etc. Prática de algum esporte, o local onde é praticado. Nesses casos, pode haver a caracterização da omissão por outro genitor. E o mais grave de todos os incisos é o inciso sexto,
que nesse caso há uma é quando o genitor apresenta falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Na verdade, geralmente é uma imputação. O caso mais comum é a imputação de crime do abuso por parte do pai, no qual a mãe, por haver sua desavença com os pais, acaba imputando ao pai um crime de abuso para que ele não consiga exercer sua paternidade, não consiga ver sua filha, enfim. Pode ocorrer também crime de difamação, calúnia, entre outras hipóteses. Esse, na verdade, é o mais danoso por ser tratado de um crime. E, por fim, no inciso 7º, caracteriza-se a alienação parental quando ocorre a mudança de cidade, porém com o intuito de praticar a alienação parental. Ou seja, esse é um caso mais difícil de demonstração porque, de fato, ocorrem hipóteses em que a família pode sim, a mãe ou o pai, precisar se mudar com a criança. Por exemplo, recebendo uma proposta de emprego muito mais atraente para si, ou indo para uma cidade que tenha colégios mais interessantes para a criação do filho, enfim. Há inúmeras hipóteses. Nessa é uma hipótese mais difícil de comprovar, porque de fato tem que ter ido com essa intenção de manter o filho distante do pai ou da mãe, distanciá-los. Então é mais difícil de ocorrer. E para ilustrar o melhor assim, a alienação parental, tem um acordo bem interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o de número 767 17 45 40, que foi julgado pela 8ª Câmara Civil de Porto Alegre, no qual o genitor, né, no caso o autor da ação, ele pretendia a declaração da alienação parental e que fosse reconhecido o seu direito de visita e que fosse aplicada multas em caso de descumprimento da ordem judicial de visitação. Nesse caso ele é bem interessante porque a genitora incorreu em pelo menos 4 das 7 condutas previstas na lei de alienação parental. Dificultou o contato e direito regulamentado de convivência, omitiu informações e apresentou falsa denúncia. No caso, a genitora, em 2011, ela mesma requereu a decretação de visitação do genitor à filha. Só que no mesmo ano, ela retirou o pedido, informando que havia possibilidade de configuração do crime de abuso sexual por parte do outro genitor, do pai. E para piorar a situação, a mãe realizou um diálogo armado com a filha para que ficasse caracterizado o abuso. Só que posteriormente em perícia foi verificado que o diálogo foi ensaiado entre a mãe e a filha para que o pai respondesse pelo crime e não pudesse ver a criança. E o próprio pai e a filha, quando eles estavam juntos, eles apresentavam grande afetividade, o que iria totalmente contrário aos argumentos utilizados pela mãe. Entre outras coisas que ocorreram também, a mãe, após a acusação do abuso, passou a não informar ao genitor qual o endereço que a filha residia, o que acabou dificultando a criação do vínculo entre o pai e a filha, né? Pois ficaram afastados. E quando ocorriam os encontros entre pai e filha, geralmente sempre ocorriam em locais públicos. Não havia uma privacidade entre os dois. No fim, a própria mãe alegou em sua defesa que essa prática de não repassar o endereço, de não permitir o encontro mais privado entre os dois, se dava pelo fato da suposta ocorrência do abuso, né? Porém, ficando comprovado que não ocorreu abuso, foi decretado pelos desembargadores foi reconhecido pelos desembargadores a ocorrência da alienação parental, né? Visto que a mãe imputou falsa acusação ao pai, ocultou o endereço, dificultou a visitação prevista em acordo judicial homologado. E então reconheceu o pedido do pai, decretou a alienação parental, fixou a visita do pai com a filha e fixou uma multa de R$ 500 a cada descumprimento que a mãe realizasse da ordem judicial. E para concluir, acho importante trazer uma visão doutrinária, né, do que seria a alienação parental. E a Ana Carolina Madaleno e o Rolf Madaleno, no livro Síndrome da Alienação Parental, mencionam que
que essa síndrome da alienação parental ela é alimentada pelo ascendente guardião, que projeta na criança ou no adolescente os seus sentimentos negativos, da indignação do rancor do antigo parceiro, hipóteses previstas no próprio inciso 1º do artigo 2º da Lei de Alienação Parental. Então, basicamente foi isso, foi só uma visão básica da lei, tentar trazer exemplos demonstrando quais hipóteses caracteriza-se a alienação parental e trazer uma jurisprudência para ilustrar melhor o caso. Então, boa noite, espero que tenham gostado.